Fala pessoal, tudo bem? E é grande satisfação que eu tenho um ilustre na parte de tecnologia, nosso amigo James, né? Queria agradecer a sua presença, de estar aqui hoje com a gente. E nada melhor do que você mesmo falar de você para nós, né, James? Se apresentar, quem é você, o que você faz e se apresentar para a galera. Não, muito bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje, falando de tecnologia. Sou James Camargo, sou líder de TI da Natura, das frentes de back-office, atuo aí muitos anos já com frentes de SAP, na Natura e outras empresas como a Unilever. E vou compartilhar um pouco aqui com vocês essa experiência toda, né? Não, maravilha. E para quem não sabe, né, pessoal, a gente tá falando de ERP, né? Mas, James, explica para nós o que seria um ERP para quem não conhece, né? O que é um ERP, o que ele faz, que deixa de fazer, se é um sistema, se é de comer, explica pra gente. Não é de comer. Não é de comer. ERP é hoje o software de base das grandes empresas, né? É por ali que, obviamente, você concentra tudo, a maioria das suas informações, traz os seus dados, processa a entrada, a saída, contabiliza. É a camada de registro de toda a sua operação, né? É por ali que trafega os grandes volumes, né? Que é a sua operação hoje, para a sua operação funcionar. Eu entro por ali com os dados, eu coloco ali meus pedidos, eu coloco ali as minhas movimentações de materiais, eu controlo ali meu estoque, eu controlo ali minhas finanças, o meu supply chain. É a solução de base da empresa que necessária para que uma grande corporação funcione. Mas, assim, toda empresa precisa ter um RP? Porque, assim, quando você fala de controlar tantas coisas, mas será que o RP ele atende todas as empresas? É necessário ter um RP hoje? Se você tem uma operação que transforma algo, movimenta estoque, contabiliza, né? Que tem que gerir algum serviço importante, né? Deveria ter um RP, né? Deveria ter uma solução de base. Alguns chamam isso de outras coisas que não seja exatamente um RP, né? Entendi. Mas ainda um controle você tem que ter, porque, como eu disse, é a fundação da empresa, é o seu principal motor, é um commodity de serviços e controles que você tem que ter hoje. Entendi. E hoje, para eu colocar um RP na minha empresa, né? O que eu preciso ter hoje? Eu preciso ter todo esse processo já mapeado que você mencionou, de criar um pedido, faturamento e assim por diante, ou não? Eu não preciso ter já mapeado isso, eu posso só chegar na minha empresa, vou comprar um RP, vou colocar um RP. Não, essa história é uma história longa, né? Ninguém sai colocando um RP numa empresa, como eu disse, um sistema de base, o seu principal motor ali da sua operação. Porque quer colocar um RP, tem que ter uma necessidade, ou seja, eu tenho hoje uma necessidade de controlar algo, né? Eu vou transformar um produto, ou seja, vou comprar, transformar e vender. Se eu faço isso de forma simples, né? E eu posso fazer isso de maneira arcaica numa tabela em Excel, numa planilha qualquer, eu vou fazer. Agora, se eu colocar números em cima disso, 1 milhão, 2, 3, né, complexidades, variações, etc., essa história começa a ficar bastante complicada. E você começa a deixar de produzir dados importantes para o seu negócio. Então, era melhor que você pensasse numa solução de base, como um RP, para controlar o seu negócio, né? Então, quando você pensa em pequenas empresas, talvez o RP seja uma dúvida. Mas, para as pequenas e médias, não é uma dúvida. É uma necessidade, é um commodity que a empresa precisa hoje para poder operar com ordem, né, e gerar os dados para surfar os hypes das IAs que hoje nós temos, né? Então, a resposta pragmática, sim, eu acho que toda empresa deveria ter, né? Um RP como base do seu negócio. E quando você mencionou, né? Pequena, média e também grande empresa. Se quem está nos assistindo agora tiver que colocar um RP, né? Imagina que como você poderia classificar, olha, para uma média, uma pequena, uma grande empresa, qual seria o melhor RP, né? Para quem estiver nos assistindo, tem desejo de saber o que eu devo escolher para a minha empresa. O que você falaria sobre isso? Essa é a pergunta, literalmente, do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão, hein, pessoal? A pergunta do milhão. Depende do seu negócio, né? Porque tem negócios que vão precisar de uma potência
considerável, como um grande player do mercado, que é a própria SAP. Né? E dentro da SAP ainda você pode encontrar variações de RPs. Né? O RISE, que é a potência máxima, onde você vai poder configurá-lo da tua forma, moldá-lo à tua empresa, né? Obviamente cheio de regras, e outras variações desse mesmo RP da SAP que são mais simplificados. Ainda assim, são de grandes portes, que exigem um investimento, equipes de tecnologia robustas. Aí você olha para negócios menores, né? Ainda assim, você pode ter um SAP, né? Porém, você pode, obviamente, contar com opções como Oracle, como TOTUS, né? Existem uma infinidade de outros RPs no mercado de menor porte que atendem essa demanda inicial que nós falamos, de transformar, de controlar um serviço, de controlar uma transformação de produto, de gerar o seu faturamento, que no final do dia você vai ter um grande contábil de tudo isso, né? Então, essa é a dinâmica que você tem que ter. Em grandes linhas, o que eu preciso, o que vai gerar valor para o meu negócio. E se gera o valor, aí sim eu pego parte desse valor e aplico e invisto nesse RP. Porque isso gera controle, gera dado, e dado é o petróleo do mundo hoje, né? Entendi. E quando a gente fala de dados, né? Por que o SAP hoje todo mundo é fascinado por ele, né? Eu acho que, como não sei quem está assistindo agora a gente, né, tem vontade de colocar um SAP na sua empresa, né? Por que todo mundo, primeiro RP que pensa, vou colocar um SAP? Por que as pessoas têm essa visão da SAP ser tão grande ou ser a melhor? Por que disso? Bom, é como você disse, né? O SAP hoje ele tem a maior parcela do mercado pensando em grandes RPs, né? Ou seja, ela é a mais conhecida, né? Onde você vê mais investimentos em tecnologia, outros produtos acoplados, né? Então, de fato, o SAP hoje é a solução mais robusta pensando em ecossistemas, não só em RP, de grandes corporações. Então, a primeira coisa que você lembra, vou colocar um SAP, né? Obviamente que volta no meu tema inicial, né? Isso tem o seu custo, tem o seu preparo. Então, mas é natural que as pessoas pensem realmente no SAP, porque uma vez que uma empresa tem um SAP, porque ela é uma empresa melhor, ela é mais robusta, ela tem porte, né? Se eu vou fazer um processo de auditoria, os auditores já até conhecem os modelos da SAP, então questionam menos, eventualmente, isso não é uma afirmação, tá? Enfim, né, você conta ali com um ecossistema gigante, né? Uma empresa de peso que investe em tecnologia, em R&D, né? Para que essa solução cresça de forma contínua, né? Entendi. Então, se quem está agora pensando conosco, vou colocar um SAP, né? Quais são as categorias de SAP que ele poderia pensar no seu mercado? Então, a gente vai pular agora para os tipos de SAPs, né? Que hoje eu acho que estão vários modelos, como você testificou, né? Tem algumas espécies. O que a pessoa tem que olhar para assim, esse daqui se enquadra no meu negócio, né? Qual modelo eu devo pensar em SAP para colocar no meu negócio? Tá, vamos lá. Falando de SAP, e aí trazendo um pouco aqui de uma conversa complexa, tentando já simplificá-la, né? Vamos pegar uma empresa como uma grande corporação, como uma própria Natura, como uma empresa como a Unilever, como uma Cargill, uma Vale, uma Petro. Você concorda que esse processo de transformação que roda debaixo do negócio dela, de transformar um serviço, de transformar um produto, de faturar, é super complexo. Então, nesta jornada de transformação desse produto, desse serviço, você vai encontrar uma série de variáveis, né, que, de repente, elas são específicas daquele negócio. Então, isso já vai exigir que você pense no quê? Num RP que tenha a capacidade de processar isso, que seja super robusto, suportado por uma grande empresa pensando em evolução e que me atenda, que eu possa flexibilizá-lo. Óbvio que tem toda uma ordem para fazer isso, né? Então você vai aonde? No RP máximo, assim, eu vou colocar aqui o RISE da SAP, né? Que vai rodar em nuvem, enfim, né? Eu vou ter uma equipe dedicada a isso, vai ser a base da minha empresa. Então esse é o máximo, né? Mas você pode ainda não ter uma potência dessas empresas que eu falei agora, e ainda assim um super negócio. O seu negócio é sempre o melhor negócio, né? Perfeita. E aí como é que eu gero valor para minha empresa e ainda quero pôr um RP e quero pôr... Você pode, por exemplo, no SAP Grow, né?
Ele é uma versão public da SAP, ou seja, você faz um fit to solution, você adequa o seu negócio àquelas funções, deixa de customizar, de pensar menos no entorno. E ainda assim, você está usando o SAP com a mesma potência que eu falei agora há pouco, de uma forma um pouco mais objetiva, né? Entendi. E se isso atende o seu negócio, pode não atender uma empresa desse porte que eu falei, mas se for um negócio menor, seguramente vai atender. Empresas de varejo, por exemplo, né? Que precisam ser muito ágeis, né? Sim. E por aí você tem outras versões ainda, né? Tipo o Business One, né? Que são versões para pequenas empresas, né? E todas elas são SAP. Né? SAP. E tem a mesma qualidade, o mesmo rigor ali de uma empresa alemã que faz isso com primor, né?